tema do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a teia da vida ou sobre os emaranhamentos energéticos. Olá, seja muito bem-vindo ao caminho, revelando a transcendência do amor, aqui na Irmandade Rosa Dourada. Hoje é oficialmente, então, o nosso primeiro vídeo temático deste caminho. E eu gostaria de começar perguntando para você se você sabe, já parou para pensar, quais são as energias que influenciam a maneira como você manifesta o seu ser neste momento. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque no tema do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a teia da vida ou sobre os emaranhamentos energéticos. E para falar a respeito desse assunto, eu vou explicar como você, indivíduo, eu, qualquer pessoa, é influenciado pelas energias que estão ao nosso redor, o que a gente vai chamar de emaranhamento energético. E a gente vai avaliar vários níveis deste emaranhamento. Para quê? Para trazer a moeda da compreensão. Uma das melhores coisas que pode acontecer é a gente ter clareza e lucidez sobre como as coisas funcionam. E aí, para começar a falar desse assunto, a gente vai começar sobre o eu indivíduo. O tema eu, ele foi fonte de toda a investigação que já houve aqui na Irmandade Rosa Dourada até os dias de hoje. E é muito importante a forma como a gente se posiciona no nosso dia a dia. Querem um exemplo muito simples? Todas as escolhas que a gente faz, desde o que a gente vai se alimentar, né? Não só de comida propriamente dito, mas de fontes de conhecimento, de conversas com amigos, então, notícias, tudo isso compõe a primeira base energética. E também preciso deixar assim muito claro, que é a fonte mais importante de todo o processo, que é o eu. É o eu quem determina todas as mudanças energéticas que vêm nos outros níveis. Depois a gente vai compreender o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente íntimo, para depois a gente falar da vizinhança. Quando eu estiver falando de vizinhança, eu não estou querendo dizer os vizinhos só. Eu estou dizendo do intermédio dos vizinhos, da cidade onde a gente mora, do país onde a gente mora. Tudo isso tem uma influência energética sobre a gente. Mas mais do que isso, também a ancestralidade, ou seja, a família de onde você nasceu. Ainda que você não conheça essa família, tem uma série de energias que compõem o seu campo e também influenciam a forma como você se manifesta aqui. Acha que acabou por aí? Ainda não. A gente vai subir mais um nível para falar sobre o inconsciente coletivo, que são as forças planetárias ao qual a gente se liga, né? Então, quando a gente começa a pensar no ser, nós, enquanto pessoas, o elo principal de todo o emaranhamento, a gente começa a pensar ainda antes, né, da nossa estadia aqui. Então, desde quando a gente começa o planejamento encarnatório, a gente decide, por exemplo, né, o dia que a gente vai nascer, a família que a gente vai nascer, e tudo isso dentro do livre-arbítrio. Então, as escolhas que nós fazemos, pregressas e atuais, elas determinam muito da qualidade energética daquilo que a gente vai viver, certo? Então, às vezes você pode estar, por exemplo, fazendo um exercício físico e aí você vai ter uma condição, uma experiência de vida diferente, porque você vai estar movimentando mais energias. Às vezes você começa a ler um livro
E esse livro faz com que você, internamente, também consiga acessar uma nova qualidade de energia. É por isso que quando a gente começa a estar no autoconhecimento, a estudar novos conceitos, né? Quando a gente trabalha a reforma íntima, nós somos capazes de alterar o nosso fluxo energético. No entanto, o meu convite hoje é que a gente olhe para essa situação sobre outros pontos de vista. E um deles é o aspecto mais íntimo da nossa relação, por exemplo, com as pessoas que nos cercam dentro de casa. Não só pessoas, né? Eu preciso destacar também que os nossos animais de estimação e as plantas vivas que a gente tem dentro de casa também fazem uma sustentação energética. É por isso, inclusive, que o luto, né, a saída de alguém ou de um animal ou de uma planta que sustenta a energia faz falta, porque compunha aquela sustentação energética mais imediata. Então, a gente também tem a questão, né, dos seres vivos que convivem com a gente ali naquele núcleo íntimo. Família, na definição espiritual, ela é o conjunto de energias que somam, né, o nosso dia a dia. Então, o núcleo mais próximo, quando chega uma pessoa nova na família, por exemplo, chega um bebê na família, toda a configuração energética ela vai se alterar. Quando chega um animalzinho novo de estimação, é a mesma coisa. As plantas também. Agora, é claro que depende muito do quanto que cada um desses seres vivos, né, ancora de energia e por quanto tempo essa energia ficou ancorada ali. Então, essa é uma outra forma de olhar o nosso emaranhamento energético. Isso significa que a gente pode fazer mudanças de núcleo íntimo, mas também mudanças imediatas do nosso entorno, né? E que isso traz uma consequência energética. Entretanto, se a gente subir mais um pouco, o lugar, a cidade onde a gente mora, o condomínio, o bairro, o estado e o país, que eu estou chamando aqui de vizinhança, mas não uma vizinhança de vizinho de bairro, mas a vizinhança é o local onde um número, né, de pessoas, né, as florestas, os animais, compõem uma outra sustentação energética. Então, ser alguém numa cidade e você mudar de cidade pode fazer uma diferença enorme no que você sente como energia. Percebam? Então, cada país, cada cidade, cada lugar por onde você passa traz essa sustentação energética. E isso conta muito quando a gente está escolhendo, fazendo nosso planejamento encarnatório, a decisão de quais são as influências energéticas dos espaços em que a gente vai emaranhar nossa energia. Isso conta bastante. Entretanto, né, não necessariamente quando a gente está em vida, a gente precisa mudar de país. Só de a gente mudar de cidade ou ir passear numa cidade, visitar alguém, estar num outro lugar, faz com que a nossa energia já sinta, né, muitas vezes um upgrade, ou seja, já se sinta mais energizado, mas o contrário também é verdadeiro, né? A gente pode entrar em lugares que a gente sente a nossa energia baixar, ou a gente pode ter acesso a determinados pensamentos, né, a determinadas ideias que a gente não tinha a depender do lugar que a gente estava. É por isso, inclusive, que a espiritualidade me ensinou a importância da peregrinação. A peregrinação é você em qualquer lugar. A não ser que você mude, poucas coisas mudam. Então, por onde você vai, você está lá, obviamente, né? Mas ainda assim, como existem outras influências, quando você está em outros lugares, você abre determinados aspectos da energia que talvez você não tivesse se você ficasse num lugar só, certo? Então, isso é uma outra reflexão. Muitas vezes o que a gente precisa é viajar, né? Muita gente gosta de viajar e viajar é uma oportunidade de você entrar em outras egrégoras, em outros campos energéticos. Isso é um fato.
E esses campos energéticos, eles variam, né? Variam de acordo com a cultura daquele lugar, variam de acordo com a história, né? Do que já ficou impregnado naquele espaço, varia de acordo com a quantidade de natureza que tem, né? Varia de acordo com as ideias que tem lá. Então, esse é um aspecto que influencia a forma como a gente se manifesta. Se a gente subir mais um pouquinho, né, o degrau de observação, a gente vai perceber, e aqui foi um aprendizado que eu tive com a espiritualidade, eu não sabia, que a ancestralidade, ela está acima desse ponto. Claro que eu sei das influências da ancestralidade. A gente está falando aqui da família de origem, né, pai, mãe, avós, tataravós, então todo aquele núcleo energético, ele contém principalmente aprendizados, histórias, crenças, padrões que determinam, né, quem nós somos. Se fala muito sobre ancestralidade atualmente, principalmente no meio das curas energéticas. E a ancestralidade, quando ela está em seu aspecto mais curado, vamos dizer assim, é quando a gente, indivíduo, percebe a força de onde a gente nasceu. Então, esse é o momento em que a gente consegue captar tudo aquilo que aquela família tem de história e trazer como força para o nosso desenvolvimento pessoal. Quando a gente sobe um pouco mais a observação, a gente cai num ambiente chamado inconsciente coletivo. E aqui eu vou trazer o aspecto planetário. Então, nós somos uma teia energética que sustenta a vida. Nós quem? Todos os reinos vivos, né? Tudo que existe no planeta, a forma como ele é composto, compõe, né, da estrutura energética para a nossa existência. Então, não tem como eu dizer que uma coisa que está acontecendo num lugar bem longe de onde eu moro não me pertence também, porque está na mesma grade planetária. Qual é a diferença aqui? Que de acordo com a sua frequência, de acordo com o que você é, por isso que o eu é tão importante, você se conecta ou não a determinadas realidades. Então, quanto maior a frequência, mais você vai se conectar com aspectos da vida voltados à prosperidade. A prosperidade aqui ela não tem a ver com dinheiro, ela tem a ver com uma vida próspera, uma vida com saúde, né? Uma vida com clareza, com discernimento, com evolução espiritual. Então, dentro de um mesmo planeta, a gente tem como se fossem nuvens que são inconsciente coletivo. Existem as nuvens que são mais densas, que congregam mais ódio, né? Que tem mais disputa. Então, tem um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas que se conecta a essa realidade da disputa, da vingança, né? Da separação. Mas também nós temos outras nuvens que são mais claras, mais leves, né? E essas nuvens, elas nos convidam a ter uma outra realidade. O que significa isso? Que cada pessoa, a depender do lugar que ela está e da forma como ela é cercada, das pessoas, dos livros, das histórias, dos lugares que ela frequenta, da forma como ela enxerga a família, tem uma experiência de vida diferente. E isso é em vários níveis. Como eu falei da vizinhança e não dei um espaço determinado, porque em termos espirituais, gente, não tem separação propriamente dito de um estado para outro, de uma religião para outra. Mas o conjunto de pessoas que estão ali são capazes de fazer essas nuvens que eu estou chamando aqui do inconsciente coletivo. Agora, a forma como a gente se conecta a cada uma dessas realidades, desses níveis que eu estou falando, depende da nossa frequência. Então, a depender de quem somos, podemos experimentar novas coisas em lugares diferentes. E aí, né, a moeda que a gente vai buscar hoje na Fonte Viva se chama compreensão. Por quê? Porque quando a gente começa a compreender a teia da vida, né, e que nós somos interligados muito mais do que a gente imagina, e não é uma interligação somente nossa com a família, porque
Porque muita gente tem essa questão com a família, mas para além, né? Uma ligação do próprio lugar onde a gente mora, a própria casa, o próprio condomínio, a própria cidade, o bairro, o estado, o país, né? E em última instância outros países e o nosso planeta como um todo. Não existe como uma coisa não ser interligada com a outra. Os campos energéticos, eles se somam. E não são campos energéticos somente de seres humanos. Pelo contrário, né? Os animais fazem grande sustentação energética de todas as espécies. As árvores, as plantas também fazem essa sustentação energética. E é por isso que muitas vezes, quando a gente está num lugar, a gente se sente mais revitalizado. Porque lá tem uma outra qualidade energética. E é por isso que tem pessoas que quando iniciam uma relação com outra pessoa, ou seja, trazem essa pessoa para o seu campo íntimo, a gente olha para a pessoa e a gente percebe uma mudança energética nela. E ela muda. Nem sempre isso é para melhor. Então, o convite da semana é justamente que a gente avalie quais são as influências energéticas que determinam a forma como eu estou me manifestando. E mais do que isso, trazer a compreensão. O que eu posso mudar? Pode ser uma mudança interna, que é sempre muito bem-vinda e é a principal. Eu sempre vou falar sobre isso aqui, né? A gente está numa jornada que traz a gente do eu para o nós, mas o eu, ele é o centro da experiência que a gente vive. É o eu. Onde eu estiver, eu tô lá, né? Murilo Gun fala assim, onde tu vai, contém tu, né? Você sempre vai ser. Então tem gente que acha assim, então eu vou mudar de cidade e minha vida vai mudar. Em partes, você vai ter acesso a novas qualidades energéticas daquele espaço e sim, né? Algumas alterações terão, né? Agora, em um modo geral, nós somos sempre o primeiro elo mais forte de mudança. Quando a gente inicia um processo de despertar espiritual, perceba que muitas pessoas passam a frequentar novos lugares, trocam círculos de amizade. E isso tem muito a ver com o quanto de energia aquela pessoa está sustentando agora e a frequência dela que vai mudando. Então, naturalmente, uma pessoa que vai trabalhando questões relacionadas à vergonha e ao medo não vai se sentir bem, pertencente a lugares que promovem esse tipo de coisa, ou músicas que levam para esse lugar dessa frequência. Agora, nós estamos num ambiente energético muito complexo, né? E esse é um dos motivos que explica, inclusive, por que a nossa qualidade energética varia tanto, né? Por quê? Porque às vezes o próprio planeta está passando por uma transformação. É o caso, a gente está numa transição planetária. E nós somos influenciados pelas energias planetárias, sim. Nós somos, em menor escala alguns dias, mas em alguns dias não. Em alguns dias estão acontecendo os fenômenos energéticos na rede planetária aqui da Terra e que vai influenciar cada ser humano que aqui está. Então, essa é a reflexão. O que você sentir no seu coração, você pega. A moeda do dia é a moeda da compreensão. Porque quando a gente compreende as coisas, a gente é capaz de iniciar as nossas mudanças internas e de espaço. E mais do que isso, a nossa mudança nos conecta ao tipo de experiência que a gente vai viver. Então, depende muito de nós, mas nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte do que a gente vai chamar de a teia da vida. Eu vou deixar algumas informações aqui no nosso descrição desse vídeo, dos exercícios, das perguntas, das reflexões que podem ser feitas. Para quem quiser acompanhar também, a gente está com um canal de transmissão lá no nosso Instagram. E lá também no Instagram vou colocar algumas outras reflexões. Até a próxima semana. Tchau, tchau!